Boa noite. O meu nome é Cláudio. Eu moro em Campo Grande, que fica no Mato Grosso do Sul, e trabalho como caminhoneiro há mais de 30 anos. O caso que estou lhe enviando aconteceu comigo aos 15 anos atrás, numa estradinha de chão que passava por dentro de um canavial, lá no Goiás. O dia não lembro ao certo, mas sei que foi entre janeiro e fevereiro, pois peguei muita encomenda no começo do ano, já que tinha dado uma parada por conta das festas de fim de ano, e quando voltei, estava pegando tudo quanto era de encomenda e rodando sem parar, para poder ressarcir o tempo em que estive parado. E ainda hoje fico pensando naquela noite, já que ainda fui avisado do perigo que estava passando ao ficar ali. Mas como sempre fui cabeça dura, resolvi arriscar. E aquela decisão que tomei quase que custava a minha vida. Tudo teve início quando recebi uma carga de café para deixar no Tocantins. A viagem era longa, mas como eu estava precisando do dinheiro, nem liguei tanto. Só botei a localização no GPS e saí. A viagem foi tranquila nos primeiros dias, sendo que após algumas horas na estrada entrei no estado de Goiás, que foi o local onde tudo aconteceu. E no início foi tudo de bom, sempre parando em postos e dormindo dentro do meu caminhão mesmo, já que queria economizar o máximo que pudesse. E por algumas noites dormi tranquilamente. Assim foi até as coisas começarem a desandar. Primeiro que o GPS não mostra, mas acabei entrando numa estrada de chão e não encontrava lugar para parar, nem posto, nem residências. Até que por volta de 4 horas da tarde, avistei um sítio no meio de um canavial, sendo que estava rodando desde as 3 da manhã. Já era para eu ter parado, senão acabaria me envolvendo em um acidente, pois estava praticamente há 12 horas no volante. E como achei aquela casa, eu decidi parar e tentar estacionar meu caminhão ali perto, para tentar pedir ajuda. Parei e logo vieram uns meninos muito curiosos ver meu caminhão. Então desci e fui até aquela casa. E no alpendre dela tinha um senhor numa cadeira. Cumprimentei o homem e ficamos numa prosa por alguns minutos. E ele deixou eu estacionar meu caminhão ali perto. Então voltei para o meu caminhão e comi alguns ovos. E como sairia de madrugada, estacionei meu caminhão aos 40 metros da casa, pois não queria incomodar quando saísse. Com isso, fiquei na cabine até o finalzinho da tarde, hora em que passou uns 20 cortadores de cana pela estrada. E logo depois vi uma 4x4 estacionar ao lado da casa do senhor. Dela saiu um homem que entrou na casa, e logo depois veio ao meu encontro. Bateu na porta do caminhão e disse que eu estava convidado para jantar na casa dele, e aceitei na mesma hora, já que não tem nada melhor que uma boa comida caseira. Então novamente saí do caminhão e fui até a casa para jantar. E assim que terminei já ia voltar para dormir. Mas antes de sair da casa, o filho daquele senhor me perguntou o seguinte: "Tá armado, caminhoneiro?" Eu estranhei a pergunta dele e logo perguntei o porquê. Mas ele disse que não era por nada não. Só avisou que tinha um lobisomem rondando naquela região e que seria muito perigoso para mim dormir sozinho na cabine, chegando a me oferecer estadia na casa. E apesar de não acreditar muito nas palavras dele, recusei a oferta e disse que dormiria na cabine. Com isso, me despedi de todos e segui para o meu caminhão. E dormi tranquilamente aquela noite. E como de costume, acordei de madrugada, mas continuei deitado para despertar melhor o sono. E após alguns minutos, decidi me levantar para fazer um café e logo pegar a estrada. Mas assim que virei a minha perna, acabei derrubando uma panela que levava comigo. E quase que na mesma hora em que derrubei minha panela, comecei a ouvir uns passos vindo de longe, que chegaram bem perto do meu caminhão, ficando rodeando por ali. Era como passos de gente, só que bem mais pesados. Achando estranho e pensando ser alguém querendo me assustar, eu logo fui ver quem estava ali. Abri a cortina da cabine e olhei de um lado e outro, mas não via nada, pois além de estar muito escuro, o fumê do vidro não ajudou em nada.
Então sentei no banco do carona e fiquei ouvindo aqueles passos do meu lado. Foi quando ouvi algo que me fez gelar a espinha. Veio da frente do caminhão. Era como um gemido misturado com ronco e continuou rodeando meu caminhão, fazendo barulhos assustadores. Com medo e sem pensar duas vezes, virei a chave e buzinei. E aquilo que estava lá fora correu. Aproveitando a oportunidade para ver quem era o engraçadinho que estava ali, acendi os faróis do meu caminhão. E foi aí que vi uma criatura medonha. Um ser grotesco e grande corria de quatro ao longe, que rapidamente adentrou aquele canavial. Quando vi ele, custei acreditar, mas na mesma hora me veio à mente de que aquilo era um lobisomem. Com o susto que tomei, fiquei uns 2 minutos olhando para o lado do canavial que o bicho tinha entrado. E só depois que engatei o caminhão e comecei a sair dali. Já na estrada e mais calmo, fiquei pensando no perigo em que passei, já que era só ele quebrar o vidro e me atacar. Quando estava amanhecendo, consegui chegar numa estrada asfaltada. Logo após algumas horas, encontrei um posto de gasolina. E só assim que parei e fui ver o estado em que meu caminhão se encontrava. Nas laterais, na frente, estava tudo bem. Por sorte, aquilo só rodeou o caminhão. Após tomar um café e abastecer, voltei para a estrada. E graças a Deus o restante foi tudo tranquilo. Apesar de toda noite acordar assustado com a visão terrível que tive. Levei essa experiência para minha vida. Nunca mais parei em locais desabitados. Pois são em lugares assim que coisas estranhas aparecem, como o lobisomem que vi naquele canavial. Boa noite. Me chamo Geraldo. Tenho 50 anos e moro em Criciúma, que fica em Santa Catarina. Eu sou caminhoneiro há bastante tempo. Atualmente trabalho em uma terceirizada e praticamente já rodei metade do Brasil. E foram tantos lugares que já visitei que nem me lembro quais foram. E por cada lugar que passei escutei diversas histórias diferentes, onde uma é melhor que a outra. Mas a que mais me chamou a atenção foi a de um lobisomem lá no Mato Grosso, que eu não só escutei a história, mas também vi aquele estranho bicho. Tudo aconteceu em 1995. Eu estava levando uma carga de alimento para o interior do Mato Grosso. Quando cheguei na cidade, só vi os murmúrios das pessoas de lá, falando de um bicho grande e feroz que estaria rondando pela região. Mas não era nada concreto. Até que fui num barzinho tomar uma pinga, pois não tem lugar melhor para as ter notícias. Chegando lá, já tinha uns homens conversando sobre o bicho, até que um se exaltou e bateu na mesa, e falou o seguinte: "É hoje que eu mato aquele bicho. Ouvi dizer que ele apareceu ontem na fazenda do Antônio. Se eu me bater de frente com ele, não vai sobrar nada para contar a história." Eu, muito curioso, fiquei escutando aquela prosa dos homens. E foi aí que perguntei a eles: "Que bicho é esse que vocês tanto falam?" Então o homem valente que tinha batido na mesa foi logo falando para mim: "Tem um mês que por aqui tá aparecendo um lobisomem, que é todo peludo e grande. O bicho anda matando os animais das fazendas e correndo atrás de quem se bate de frente com ele. Teve até um fazendeiro que já tirou no bicho, mas para nossa infelicidade, ele continua aparecendo por aqui. Tá se juntando eu e uns homens para caçar o lobisomem essa noite. Lá na fazenda do Antônio, que fica próximo daqui. Pois ontem viram ele andando por lá. Tu não quer vir com a gente não?" Eu fiquei curioso em saber mais daquela fera e aceitei o convite, já que só ia voltar para minha cidade no outro dia. E também porque eu nunca tinha visto nada do tipo. Então ficou combinado que naquela noite a gente ia caçar o lobisomem. O tempo então passou e me encontrei com os mesmos homens naquele bar, só que de noite.
E de lá a gente foi a pé até a fazenda do seu Antônio, que ficava perto dali. E ainda era bem cedo da noite, era por volta das 8 horas. Assim que a gente chegou na fazenda, falamos com o dono para ir atrás do bicho. E depois, com a permissão dele, a gente se embreou no mato atrás do lobisomem. E confesso que de início eu estava um pouco desacreditado naquela história. Mas mesmo assim continuei caçando. Até um dos homens dá a ideia da gente entrar no milharal e andar pelos lados para ver se via o bicho. E assim a gente fez. Entramos no milharal e começamos a andar, mas nada daquele bicho aparecer. Foi aí que a gente parou por um instante. Só que o som de mato se mexendo continuou, mas logo depois parou. A gente continuava andando e aquilo também começava a andar. Nessa hora começou a subir um cheiro de ovo podre misturado com carniça no ar. Um cheiro muito fedido mesmo. E a uns 30 metros de distância da gente, começamos a escutar passos pesados vindo em nossa direção, que foram ficando cada vez mais rápidos. A gente ficou esperando aquilo dar as caras. Só que aquela coisa virou e passou bem do nosso lado. Como estava escuro, não deu para ver onde aquilo foi, até escutarmos 2 tiros de revólver. E tinha sido um dos homens que no susto atirou. Nesse momento aquela coisa novamente mudou a direção e veio no rumo da gente. Logo pulou em cima do homem que atirou. Foi nessa hora que vimos aquele bicho, que era muito maior que um homem grande. Devia ter 2 metros de altura, ou mais. Tinha uma cabeça grande e um focinho parecido de porco. Só que aquilo tinha boca de cachorro e olhos de gente. No susto, começamos a atirar naquela criatura, que foi pro lado como se não tivesse acontecido nada, mesmo sendo acertado diversas vezes com os tiros. O bicho ficou um pouco parado, mas depois de um tempo aquela fera ficou em pé e deu um urro grosso e assustador em nossa direção. Logo depois ficou de 4 e se embrenhou novamente naquele milharal. E como a gente não tinha mais bala, fomos saindo dali o mais rápido possível, pois mesmo tomando muito tiro, aquela coisa parecia não sentir nada, e se o bicho voltasse, poderia facilmente atacar um de nós. Depois de sair do milharal, a gente ficou na fazenda do seu Antônio até o amanhecer, e de manhã voltamos até a cidade, e fui logo pegar meu caminhão para sair o mais rápido daquela cidade, pois depois que vi aquela coisa na minha frente, nunca mais queria me bater de frente com aquilo. Porém, aconteceu algo intrigante. Chegando lá na comunidade, vi a balbúrdia de um monte de gente perto de uma vala, que tinha na beira da estrada. Chegando mais perto, fui perguntar o que tinha acontecido. E era o corpo de um homem que tinha sido encontrado, e ele estava crivado de balas. Vendo aquilo, eu soube logo que aquele estranho homem era o lobisomem, que mesmo tomando muitos tiros havia fugido. Como ninguém sabia quem era o tal sujeito, e por ser muito diferente de hoje, o pessoal não chamou a polícia. Eles cavaram uma cova e o enterraram ali mesmo, perto da estrada. Então fui para um barzinho e tomei um último café. Peguei meu caminhão e fui para a estrada. Quando estava saindo dali, ainda vi a cova do homem na beira da pista. E até hoje não consegui entender como aquele homem virava aquela coisa, e nem como ele voltou a ser gente. Mesmo tendo se passado muitos anos, ainda tenho pesadelos com aquela coisa, que ficou em pé na minha frente e urrou daquele jeito medonho. E hoje eu sei que nesse mundo tá cheio de coisas estranhas, que ninguém consegue explicar, como foi o caso do lobisomem do milharal. Boa noite, eu me chamo Marcos, moro em Camusim, que fica no Ceará, porém atualmente resido pelas estradas do Ceará e de outros estados brasileiros, pois sou caminhoneiro desde meus 22 anos, sendo que atualmente tenho 35. Há mais ou menos 13 anos que venho exercendo essa profissão. Não sou casado, nem tenho mulher e nem filhos. Sou apenas eu e meu caminhão,
que comprei com muito suor e muita luta, viajando por esse Brasil de meu Deus. Conheci o seu canal já faz quase 5 meses. Sempre que faço minhas paradas para dormir em postos de gasolina, assisto seus vídeos e durmo ouvindo seus relatos, principalmente os de lobisomens, pois durante esses meus 13 anos de estrada, já ouvi e vi cada coisa que fariam as pessoas trancarem bem as suas casas à noite. Por isso, com a sua permissão, gostaria de compartilhar alguns relatos vividos por mim nessas estradas do Brasil, começando pela minha terra querida, o Ceará. Bom, o ano era 2013. Nos meus 26 anos de idade, recebi uma carga saindo de Sobral para Tianguá. Não era muito longe, mas seria subindo a serra, um trecho bem perigoso, porque são mais de 20 quilômetros em muitas curvas fechadas, onde o caminhão teria que ir bem devagar. Aceitei o carregamento e fui. Teria que estar no destino entre as 4h30 às 5 horas da manhã. Saí de Sobral entre 7h30 a 8 horas. Era uma noite nublada, com relâmpagos, mas sem chuva. Tudo ocorrera bem, até chegar na subida da serra. Isso já deveria ser umas 11 ou 12 horas da noite. Fui seguindo devagar por aquele trecho deserto, olhando de relance as luzes das casas lá embaixo, que iam ficando cada vez mais pequenas. Até que cheguei na primeira curva fechada, onde reduzi mais um pouco a velocidade do caminhão e achei ter visto um vulto negro por trás do guarda-reio. É como chamamos aqui aqueles ferros que ficam nas curvas das estradas, para os carros não caírem às ladeiras. Pois bem, ele parecia ter um formato de cachorro, mas era um cachorro bem grande. Mas eu não liguei e continuei a minha viagem, até que mais à frente vejo aquela sombra negra passar bem rápido para o outro lado da estrada e se embrenhar na mata como se fosse subir a serra. Nesse momento liguei a luz alta dos faróis e segui olhando em direção onde aquela coisa havia ido, porém não consegui ver nada, devido à neblina que ia ficando cada vez mais densa, conforme eu ia subindo a serra. Foi quando cheguei bem no local onde vi o vulto, que vi o clarão de um relâmpago, onde deu para ver por alguns segundos aquela criatura, que estava de cócoras, olhando para mim, ao lado de uma pedra. Eu não pude ver com clareza, mas aquilo era uma criatura horrível, saída do próprio inferno. Tinha pelos negros e falhados, além de ter aqueles olhos vermelhos brilhantes como se fossem brasas, me encarando com um rosto que parecia deformado. Não vi com muita clareza, mas o pouco que eu vi já me deu um frio na barriga, não de medo, mas uma sensação não muito agradável, que aqui não consigo descrever com palavras. Então continuei seguindo o meu caminho em baixa velocidade, quando de repente escuto um barulho seco e sinto o caminhão balançar um pouco. Aquela criatura tinha pulado em cima do baú do caminhão. Nesse momento me deu um frio na espinha e comecei a me preocupar de verdade. Estiquei meu braço até o porta-luvas e peguei minha Taurus 9mm e continuei seguindo o caminho, sempre atento e esperando pelo pior. Olhava para todos os lados possíveis por onde aquela criatura poderia tentar me atacar, e foi assim por mais ou menos uns 3 ou 4 quilômetros, sem nada acontecer. Mas eu sabia que aquela criatura ainda estava lá, em cima do baú do meu caminhão. Foi quando ouvi um carro de passeio buzinar e jogar a luz alta por diversas vezes e me ultrapassar pela esquerda a toda velocidade, sem temer o que poderia ter à sua frente. Com certeza eles devem ter visto aquela criatura em cima do meu caminhão. Isso me deixou com um pouco de medo, e já temendo pela minha vida, abri a janela do caminhão só o suficiente para colocar o cano da arma para fora e efetuei 3 disparos para o lado, sem rumo algum, apenas na intenção de assustar aquela criatura, para que assim ela descesse do meu caminhão. Após os disparos, aquela criatura soltou um urro demoníaco, um urro misturado com uivo de cachorro e grito de pessoa. Uma coisa horrível que me fez acelerar o caminhão e acabar quebrando algumas regras de trânsito. Mas pelo que parecia, o meu plano havia funcionado, pois aquela criatura saltou de meu caminhão.
indo para qualquer lugar daquela serra. E essa foi a primeira vez que cruzei o caminho com a criatura dessas. Eu consegui entregar minha carga, chegando em segurança na cidade de Tianguá, e não contei nada a ninguém, porque quem iria acreditar em mim, e ainda mais, em lobisomens? Esse foi só um dos meus primeiros encontros com o sobrenatural. Obrigado por sua atenção e pela oportunidade de estar contando esse relato aqui, em seu canal. Espero poder voltar aqui outro dia e contar mais dos meus relatos, porque são mais de 13 anos de caminhoneiro e cheio de encontros com o sobrenatural, um mais pior que o outro. E também tenho relatos de outros amigos caminhoneiros que me contavam durante as paradas em postos. Um forte abraço a todos e que Deus os proteja. Boa noite. Eu me chamo Antônio Ferreira, porém sou mais conhecido como Zé do Caminhão. Tenho 52 anos e moro na cidade de Ipu, que fica no estado do Ceará. Gostaria de contar algo que passei em 2013, lá em São Benedito e Tianguá, ambas cidades que também ficam no Ceará. Bom, eu trabalho como caminhoneiro faz mais de 15 anos. E em tantos anos de serviço só me aconteceu uma coisa sobrenatural, que é isso que irei relatar a seguir. Foi algo tão surreal que nunca vi nada parecido, por isso nunca comentei com alguém o que passei. Porém, há algumas semanas atrás ouvi um relato no seu canal que me deixou com muito medo, pois me fez lembrar daquela noite assustadora. O que o rapaz relatou foi algo muito parecido com o que passei. Ouvindo aquele relato, criei coragem para contar desse caso, que ainda nos dias de hoje assombra minhas noites. Era março de 2013. Estava na época de quaresma. Junto a ela veio um inverno rigoroso e bem intenso, pois é comum nessa época do ano chover por aqui, principalmente em minha cidade, Ipu, que fica no alto de uma serra. Mas mesmo com frio serrano eu não parei. E continuei trabalhando fazendo entregas em meu caminhão. Justo nessa época recebi um serviço para fazer. Não lembro bem a data, mas sei que foi em março. Eu saí de casa ainda era cedo da manhã. Fui para Fortaleza pegar a carga que teria destino à cidade de Tianguá. Cheguei em Fortaleza mais ou menos às 2 da tarde, mas só fui sair de lá no finalzinho da tarde. A viagem de volta foi muito tranquila, apesar da chuva forte que caiu em todo o meu trajeto. Tirando isso, foi tudo tranquilo. A subida da Serra de Tianguá, apesar de assustadora e sombria, também foi tranquila. Detalhe, estava uma neblina tão espessa que mesmo com o farol iluminando o caminho, pouco se via a estrada. Mas como disse, foi tudo tranquilo. Cheguei na cidade de Tianguá por volta das 11 da noite. Mesmo estando cansado, ainda fiquei esperando descarregarem meu caminhão para seguir viagem na estrada, mas como estava demorando muito, resolvi dormir em Tianguá e só pegar a estrada na manhã do outro dia. Pensei não só na minha segurança, mas também no meu descanso, pois estava morrendo de sono. E aqui está um ponto importante que ainda hoje me deixa dúvidas. Dentre os carregadores que retiravam as coisas de dentro do meu caminhão, teve um que me fez várias perguntas. Quis saber de onde eu era, se eu iria dormir ali e se estava armado. Eu, como sou macaco velho, respondi tudo errado. Vai saber se ele não estava me perguntando aquilo tudo para me roubar de madrugada. Mas ele não me roubou, graças a Deus. Mas fico na dúvida se ele era a coisa que apareceu para mim aquela noite. Pois bem, como respondi coisas erradas para aquele homem, saí com o caminhão e o estacionei no fim da cidade, já no ponto de seguir para Ipu, lugar onde moro. Cansado como eu estava, só desliguei o motor e apaguei as luzes. Nem a cortina da cabine tirei. Depois de tudo pronto, me deitei na cama e logo dormi.
Não sei que horas eram, nem estava perto de amanhecer, mas sei que dormi muito pouco, pois acordei com muitos latidos de cães, algo que eu estranhei logo de cara, pois caiu uma garoa lá fora, e como bem sabemos, cães fogem da chuva, mas por algum acaso ali perto de mim eles latiam muito. Assim que me levantei e olhei para a lateral do meu caminhão, tinha algo rodando em meio de vários cães. Aquela coisa rodava e batia nos cachorros como se estivesse brigando com eles. E os cães direto no encalço, latindo e mordendo aquela coisa. Com muito medo e querendo fugir dali, liguei meu caminhão e buzinei 2 vezes, na intenção de assustá-los. Foi então que o pior aconteceu. Aquela criatura se pôs de pé e ficou me encarando diretamente nos olhos, e viu quão estranho ele era. Parecia um gorila magro, mas com orelhas grandes e pernas deformadas, algo sem forma de um animal comum. Assustado e temendo pelo pior, eu fui saindo dali, nem olhei mais para aquela criatura, e segui viagem para o Bajara. Mas ainda com medo, continuei seguindo na estrada, até chegar em São Benedito, sendo que passei por Ibiapaba, uma outra cidade. Um medo grande, pessoal. Nunca tinha visto nada como aquilo. E só quando cheguei em São Benedito que resolvi descansar e pegar a estrada logo pela manhã. Mas não importava o quanto eu tentasse, o sono não vinha de jeito nenhum. Rolava de um lado pro outro e aquele medo, angústia, me consumia naquela noite. Foi quando, pouco depois de eu ter chegado em São Benedito, já bem perto do amanhecer, que senti algo pular em cima do baú do meu caminhão. Só ouvi aquele barulho de algo pesado caindo em cima dele, ainda caminhar com passos pesados. Coloquei a mão no revólver e fiquei pensando comigo mesmo. Aquilo me seguiu até aqui e vai fazer de tudo para poder me pegar. Mas estava ali para morrer ou para matar, e mesmo se eu morresse, um estrago faria na cara daquela coisa. Mas nada disso aconteceu, pois logo depois de caminhar sobre meu caminhão, novamente ouvi algo pular de cima dele e correr bem rápido para a mata que tinha ali. Foi quando percebi que no horizonte já estava amanhecendo. Respirei aliviado e pensei, fui salvo pela manhã. Mas mesmo assim continuei dentro da cabine até umas 8 horas da manhã, quando vi o movimento de carros e a luz do sol. Sem olhar para trás, liguei meu caminhão e segui bem rápido para minha cidade. E desde então, nunca mais parei na Serra Grande. Eu não sei se aquele homem que me fez diversas perguntas era um lobisomem, ou se foi um acaso eu ver aquela criatura durante a madrugada, ou na pior das hipóteses, terem 2 seres como aquele, um em Tianguá e outro em São Benedito. Mas não tinha como. Acredito que tenha sido mesmo. Mas para correr assim de uma cidade a outra, só algo vindo do quinto dos infernos, ou em outras palavras, um lobisomem. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, eu convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.